Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Como sempre aqui às quartas-feiras, trazendo o nosso programa Plantão Médico, levando informações concisas, informações que de forma simplificada para chegar a todos os ouvintes da Aranãs e agora também no Facebook, no Instagram, né? Chegar também na forma de vídeo. Isso é muito bom, mostra a evolução da rádio, muito mais perto dos ouvintes, mostrando aquilo que hoje está sendo mais atual em questão de difusão em rádio, né? Que não só tem o áudio, mas tem o vídeo também. Então nós vamos falar hoje sobre os acidentes vasculares cerebrais. O que são os acidentes vasculares cerebrais? Os AVCs, né? O AVC é a causa mais comum de alteração funcional e lesões daquilo que o homem tem de mais nobre, o seu cérebro. Quer dizer, você teve um derrame, ele lesou a parte mais nobre do corpo, que é o cérebro. É o cérebro que comanda tudo. O cérebro imperfeito, funcionando mal, tudo fica imperfeito. Embora saibamos que os acidentes vasculares cerebrais ocorrem predominantemente em pessoas idosas, a gente sabe disso, né? Os mais velhos têm mais acidentes do que os novos, mas frequentemente eles surpreendem o indivíduo em plena atividade e no auge de sua produção, deixando sequelas incapacitantes. A gente vê acidente vascular em pessoas de 30 anos, né? De 25 anos, de 35 anos, por exemplo, os aneurismas, né? Já falamos disso aqui, a ruptura de aneurisma cerebral, por exemplo. Infelizmente, né? Os recursos de que dispomos pouco podem fazer para diminuir as limitações funcionais que restam como sequelas dos acidentes vasculares. Quer dizer, o acidente vascular estabelecido, a pessoa já em coma, já numa situação grave, com paralisia de um lado, né? Esse paciente, ele está sujeito a sequelas graves. Então, é preciso que a gente previna para que a pessoa não chegue no ponto de ter o AVC. Se o AVC for grave, pode até levar o paciente ao óbito. Um AVC hemorrágico, por exemplo, com hemorragia intracerebral, o paciente pode vir a falecer. Ele não vai suportar muitas vezes, ou então ter sequelas muito graves e ficar a vida inteira no leito, preso no leito. É uma situação realmente dramática, né? Sem dúvida, a recuperação de determinado paciente vai depender muito mais da intensidade lesional, né, da intensidade do AVC e da menor ou maior importância funcional da área cerebral envolvida, do que das medidas terapêuticas de socorro à nossa disposição. Quer dizer, se o AVC pegou uma parte muito importante do cérebro e de forma extensa, muitas vezes, mesmo que você faça tudo para que resolva o problema, você ainda vai ter uma situação potencialmente grave. Então depende muito da área que o cérebro foi acometido. Se for uma área vital, por exemplo, pegar o tronco cerebral, por exemplo, onde passam todas as informações para a medula, é uma situação muito difícil, né? Então a gente tem que analisar o AVC, e hoje nós temos tomografias, ressonâncias que dão a exata dimensão da área acometida e da gravidade do AVC, e a gente fica sabendo de tudo isso, né? Assim, tornam-se muito mais importantes as medidas médicas preventivas, como eu disse, para aquelas pessoas com risco maior de AVC. Quer dizer, a pessoa teve muito risco, medidas preventivas são fundamentais. Na medicina é assim, é melhor prevenir do que remediar. Então, antes evitar o AVC do que tratar o AVC já concluído, né? Então, por exemplo, os portadores de pressão alta, hipertensão arterial, têm mais chance de ter AVC, se ela estiver descontrolada. As pessoas que têm diabetes predispõem a AVC. Pessoas que têm colesterol alto, que têm cardiopatias, muitas vezes com arritmias cardíacas, fibrilação, pode ter mais AVC, né? Aterosclerose de vasos do pescoço, por exemplo, tem pessoas que têm obstrução das artérias do pescoço.
Então tem um potencial muito grande, a aterosclerose avançada, tem um potencial muito grande de haver, né, a formação de um trombo naquela região e desprender esse trombo, indo até o cérebro e levando então a um prejuízo em determinada área do cérebro. Quando nesses indivíduos associam outros fatores de risco, por exemplo, se a pessoa tem hipertensão, tem colesterol alto, tem diabetes e ele ainda fuma, aí a coisa fica muito complicada. E tem aqueles também que ninguém fica livre, é o estresse. A pessoa estressada, angustiado, esse tem mais possibilidade de ter crise hipertensiva e de ter também conduzindo com mais frequência ao AVC, né? Então a gente cria condições mais propícias ao derrame. Quer dizer, o hipertenso, colesterol alto, cardiopata, diabético, e além disso ainda fuma, tem vida sedentária, a possibilidade de ele ter um AVC é muito grande, né? No sexo feminino, o uso de anticoncepcionais orais tem sido considerado como importante causa de oclusão cerebrovascular em mulheres jovens. Então, às vezes, um dos efeitos colaterais dessas pílulas, né, são os anticoncepcionais, pode ser, por exemplo, trombose, ocluindo as determinadas áreas, né, do sistema vascular e propiciando, às vezes, determinados problemas, inclusive acidente vascular cerebral, né? Então, essa situação, por exemplo, de quem tem predisposição e o médico pode receitar até o anticoncepcional, mas ele tem que procurar, né, na história do paciente se ele tem alguma tendência para trombose. Se tem, por exemplo, a trombofilia, que é um paciente que tem tendência à coagulação maior, então evidentemente que nesse caso, né, os anticoncepcionais devem ser evitados. Muito importantes são aquelas crises isquêmicas transitórias. A pessoa tem aquele mal-estar, perde a fala momentaneamente, fica ali às vezes com a dormência de um lado, às vezes com um lado meio fraco, mas de uma forma passageira. Então são as crises isquêmicas transitórias. Elas decorrem da aterosclerose dos vasos extracranianos do pescoço. Então obstrui as artérias que vão para o cérebro, a carótida e a vertebral, principalmente a carótida, e aquilo vai dando uma isquemia cerebral. Às vezes a obstrução passa de 70%, o sangue falha para chegar ao cérebro e dá aquelas coisas, né? A pessoa fica sem saber o que está acontecendo, às vezes dá uma dormência no braço, enrola a fala, né? Dá uma confusão mental por causa dessas placas de aterosclerose, né? Dessas grandes artérias que podem embolizar para o cérebro e que vão ocluir pequenas artérias intracranianas, mas só que são embolias pequenas, eles se dissolvem, esses coágulos se dissolvem e a circulação se restabelece com o desaparecimento do déficit neurológico. Então a paciente teve então uma crise isquêmica transitória, passou, mas o risco que ela tem de ter um AVC depois de uma crise dessa realmente existe. Então esses episódios vão se repetindo de tempo em tempo, né? E ocorrendo sempre na mesma área do cérebro e sempre dando o mesmo sintoma, aquela dormência de um lado, aquela situação repetidamente. Então a isquemia sempre no mesmo lugar. E a pessoa se recupera geralmente dentro de 24 horas, mas aí que está a hora do paciente procurar o médico para evitar que aquilo fique futuramente, venha a concluir no acidente vascular cerebral. As crises isquêmicas então transitórias se manifestam por dormência, né? Fraqueza de um lado do corpo, afasias, a pessoa não consegue falar direito, disartrias, dificuldade para falar. O paciente apresentando esse sintoma deve ser submetido à angiografia cerebral, né? Ou então a angiotomografia, que é um exame muito, muito bom, para avaliação do risco de AVC. No caso de AVC já concluído, o melhor método para diagnóstico é a tomografia cerebral. Você faz a tomografia cerebral computadorizada, você chega à conclusão. No tratamento do AVC, é importante controlar a pressão arterial, o diabetes, se existir, as cardiopatias, o colesterol alto, eliminar o cigarro, os anticoncepcionais quando estiver usando. Muito importante da recuperação dos déficits motores é a fisioterapia. O paciente que tem AVC precisa de fisioterapia para tentar a melhora da qualidade de vida do paciente.
Você faz a fisioterapia, o paciente tem uma paralisia de um lado, mas ele está conversando, ele está falando, está com dificuldade de andar, você faz a fisioterapia e ele começa a recuperar alguns movimentos, podendo vir a andar, podendo vir a utilizar aquele membro de uma forma melhor, né? Fisioterapia é fundamental no caso dos AVCs. Então, sobre acidente vascular cerebral, é isso que eu tinha para a tarde de hoje. Muito boa tarde a todos e até o próximo programa. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.